Você já passou horas e horas estudando, lendo e relendo o mesmo conteúdo, só para sentir que no dia seguinte quase tudo desapareceu, né? Fica parecendo que todo o seu esforço foi em vão. E se eu te dissesse que o segredo não é estudar mais, mas sim estudar de forma mais inteligente? Hoje vamos mergulhar fundo na neurociência do aprendizado e descobrir como usar o poder do seu próprio cérebro para estudar menos e absorver muito mais. O objetivo aqui é simples: parar de lutar contra o seu cérebro e começar a trabalhar com ele. Ao final deste vídeo, você terá um guia completo com estratégias práticas e comprovadas pela ciência para transformar sua forma de aprender. Primeiro, vamos entender os pilares biológicos por trás do aprendizado. Aprender não é um ato mágico, é um processo físico que acontece dentro da sua cabeça. Quando você aprende algo novo, diversas áreas do seu cérebro entram em ação. O córtex pré-frontal, por exemplo, é o seu centro de comando para o pensamento crítico e a tomada de decisões. Já o hipocampo é fundamental para a formação de novas memórias. Mas dois conceitos são a chave de tudo: neuroplasticidade e memória. Neuroplasticidade é, talvez, a descoberta mais incrível sobre o cérebro. É a capacidade que ele tem de se reorganizar, de criar e fortalecer conexões entre os neurônios, as chamadas sinapses, que são criadas sempre que você tem uma nova experiência. Pense nisso como abrir um novo caminho em uma floresta densa. Na primeira vez, é difícil e lento, mas quanto mais você passa por aquele caminho, mais claro e fácil ele se torna. É exatamente assim que o seu cérebro funciona. Cada vez que você estuda ou pratica algo, você está fortalecendo essas conexões neurais, tornando o conhecimento mais sólido e permanente. O segundo pilar é a memória e a retenção. Para que o aprendizado seja eficaz, não basta apenas receber a informação. Você precisa ser capaz de armazenar esse dado e, não menos importante, conseguir recuperar a informação quando precisar. O grande desafio é transformar uma memória de curto prazo, que é frágil e temporária, em uma memória de longo prazo, que é duradoura. E como fazemos isso? A neurociência nos mostra que a atenção, a emoção e a repetição são os ingredientes secretos para essa transformação. Se você está desatento, ou se o conteúdo não desperta nenhuma emoção em você, é muito provável que ele seja descartado pelo cérebro. Agora que já entendemos a base biológica, vamos para a parte prática. Como podemos aplicar esse conhecimento para otimizar nossos estudos? A primeira e mais poderosa estratégia é o engajamento ativo e a recuperação da informação. O seu cérebro não é um balde que você simplesmente enche de conhecimento. Ele aprende fazendo, não apenas observando. Ler um texto passivamente, sublinhar algumas frases ou ouvir uma aula sem interagir não garante que você vai reter a informação. Aqui entra o conceito de recuperação ativa. Em vez de apenas reler o seu material, você precisa forçar seu cérebro a recuperar a informação. Como? Teste-se. Depois de estudar um capítulo, feche o livro e tente explicar o conteúdo em voz alta, como se estivesse ensinando para alguém. Você pode criar flashcards, onde de um lado você tem a pergunta e do outro a resposta. Resolva questões e exercícios sem consultar o material. Esse esforço de puxar a informação da memória envia um sinal claro para o seu cérebro. O cérebro diz: ei, essa informação é importante, vamos guardá-la bem. Cada vez que você faz isso, a conexão neural se torna mais forte e o caminho
para acessar aquele conhecimento fica mais rápido e fácil. Outra técnica poderosa de engajamento é a elaboração ativa. Não basta apenas memorizar fatos isolados. Você precisa conectar o novo conhecimento com aquilo que você já sabe. Crie mapas mentais para visualizar as conexões entre os conceitos. Desenvolva analogias e metáforas para explicar uma ideia complexa com suas próprias palavras. Por exemplo, se você está aprendendo sobre o sistema circulatório, pode comparar com o sistema de rodovias de uma cidade. Quanto mais conexões você criar, mais rotas de acesso o seu cérebro terá para encontrar aquela informação no futuro. É como ter vários caminhos diferentes para chegar ao mesmo destino. O segundo grande segredo para um aprendizado eficaz é o poder da emoção e da atenção. Você já reparou como se lembra vividamente de eventos que foram emocionalmente marcantes, como o seu primeiro dia de aula ou uma viagem inesquecível? Isso acontece porque o sistema emocional do nosso cérebro, especialmente uma estrutura chamada amígdala, trabalha em conjunto com o hipocampo para fortalecer a gravação de memórias. Emoções positivas, como curiosidade, prazer e a satisfação de entender algo novo, liberam dopamina, um neurotransmissor ligado ao sistema de recompensa. A dopamina não só nos faz sentir bem, mas também aumenta o nosso foco e a nossa motivação para continuar aprendendo. Por isso, tente encontrar algo que te interesse no que você está estudando. Conecte o conteúdo com seus objetivos e paixões. Transforme o estudo em um jogo, um desafio e celebre suas pequenas vitórias. Tão importante quanto a emoção é a atenção. Nosso cérebro não é multitarefa, ele é multifoco. Quando você tenta estudar enquanto responde mensagens no celular e assiste a um vídeo, você não está fazendo tudo ao mesmo tempo. Na verdade, seu cérebro está alternando o foco rapidamente entre as tarefas, o que consome uma energia mental enorme e prejudica profundamente a formação de memórias sólidas. O foco concentrado é essencial. Uma técnica famosa para gerenciar a atenção é a técnica Pomodoro. Funciona assim: você estuda com foco total por 25 minutos e, em seguida, faz uma pausa curta de 5 minutos. Após 4 ciclos, faz uma pausa mais longa. Esses períodos curtos e focados respeitam a capacidade limitada de atenção do nosso cérebro e evitam o esgotamento mental, tornando o estudo muito mais produtivo. Finalmente, vamos falar sobre a importância do tempo e do descanso, algo que muitos estudantes negligenciam. A primeira ferramenta é a repetição espaçada. A neurociência mostra que é muito, mas muito mais eficiente revisar um conteúdo por 1 hora durante 7 dias seguidos do que estudar desesperadamente por 7 horas em um único dia. Por quê? Por causa de algo chamado curva do esquecimento. Naturalmente, começamos a esquecer o que aprendemos logo após o primeiro contato, ao revisar o conteúdo em intervalos crescentes. Por exemplo, um dia depois, 3 dias depois, uma semana depois, assim você interrompe essa curva do esquecimento. Cada revisão obriga seu cérebro a fazer um esforço maior para recuperar a informação, o que, como já vimos, fortalece a memória de longo prazo. Existem aplicativos e softwares que automatizam esse processo para você usar com flashcards, por exemplo. E por último, mas talvez
O mais crucial de todos: o sono. Muitos veem o sono como tempo perdido, uma pausa nos estudos, mas na verdade o sono é uma das fases mais ativas e importantes do processo de aprendizado. É durante o sono, especialmente na fase REM, que o seu cérebro trabalha pesado para consolidar as memórias do dia. Ele organiza as informações que você aprendeu, conecta-as com conhecimentos que você já tinha e limpa as conexões neurais irrelevantes. Uma boa noite de sono é o que transforma o conhecimento frágil e de curto prazo em um conhecimento robusto e duradouro. Estudar a noite toda antes de uma prova é a pior estratégia possível. Você pode até lembrar de algo no curto prazo, mas está sabotando a consolidação da memória e, consequentemente, o aprendizado real. Então, vamos recapitular. Para estudar menos e absorver mais, você precisa trabalhar em sintonia com seu cérebro. Primeiro, abandone a passividade e adote o engajamento ativo. Teste-se constantemente com a recuperação ativa e conecte novas ideias com o que você já sabe através da elaboração. Segundo, use o poder da emoção e da atenção. Encontre motivação no que estuda para liberar dopamina e use técnicas como a Pomodoro para manter o foco total. E terceiro, respeite o tempo e o descanso. Use a repetição espaçada para revisar de forma inteligente e priorize o sono para consolidar tudo o que aprendeu. Ao integrar esses princípios na sua rotina, você não vai apenas economizar tempo, mas também vai tornar seu aprendizado mais profundo, significativo e muito menos desgastante. Experimente aplicar uma dessas dicas hoje mesmo e veja a diferença que faz. Se você gostou deste conteúdo e quer mais dicas baseadas em ciência para melhorar sua vida, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir até aqui.